cooperativa, porque é bom pesquisar depois, é um conceito interessante para quem gosta de empreendedorismo, é algo que não é muito assim trabalhado, mas no Brasil o cooperativismo tem crescido no mundo. No Brasil existe casos de sucesso, como por exemplo aqui em Minas Gerais você tem a Unimed, você tem aí também a nasceu como cooperativa, agora eu não sei se ela foi vendida. A ideia é o seguinte, seria tentar formar uma cooperativa para atuar com o digital. Então, quando eu falo digital, seria produzir, por exemplo, produtos digitais que eu chamo, seria, digamos, o Simpla, o Uber, ou o aplicativo X, ou até mesmo um documentário, ou um filme, digamos. Isso seria o digital. Porque, no fundo, tudo se converge. Então, se você tem equipe que trabalha com produção multimídia, por exemplo, às vezes fazendo vídeo, digamos, uma plataforma educacional, você pode ter toda a parte lá de desenvolvimento, né, de TI, junto com a produção multimídia de vídeo. Então, o digital seria, de maneira geral, isso. A ideia seria o seguinte, um detalhe que eu acho importante que eu falei antes é o seguinte, a cooperativa ela tem o CNPJ, a cooperativa é uma empresa, porém é o seguinte, qual a diferença de uma empresa mercantil tipo limitada, sociedade anônima? Uma empresa mercantil é uma associação de capital, uma cooperativa é uma associação de pessoas. Ela tem um conceito universal chamado um homem e um voto. Ou também não quando fala um homem e uma mulher também, né? Porque o cooperativismo, quando nasceu na Inglaterra, até mesmo antes das mulheres inglesas poderem votar, na cooperativa a mulher já era respeitada e tinha um voto igual ao homem. Então, o cooperativismo, nos modelos que a gente vive hoje, ele surgiu da dificuldade dos operários ingleses, e então a empresa, alguns valores são universais, são 3 valores universais. A primeira é a adesão livre, e daí tem os outros valores universais. Mas então o que acontece? Quando a cooperativa é uma associação de pessoas, não uma associação de capital. Então, se você tem 1 milhão e eu tenho R$1, na Assembleia, nosso voto é igual. Nosso voto é igual. Ela é aberta, então você tem conselhos fiscais que gerenciam a receita. Então, qual que é a ideia? O conceito de cooperativa é bom depois pesquisar a respeito. Não vou falar muito de cooperativa, eu vou falar da ideia de montar uma cooperativa para o digital. Seria, digamos, eu vou usar um exemplo com valores aqui, que tudo é exemplo, tá, gente? A minha ideia é que se tiver uma turma que esteja a fim de fazer, a gente vai debater valores, debater formato, debater a forma administrativa de projeto e da cooperativa, porque também tem o projeto em si, como ele deve ser elaborado, planejado. Mas a ideia básica seria o seguinte, digamos que reunimos 50 pessoas, cada um com uma habilidade lá, um front, outro end, outro de DevOps, o outro de produção multimídia, um digital influencer, por exemplo, que para ele vai ser bom, às vezes ele divulgar o produto, porque na realidade a ideia é o seguinte, você tem a cooperativa, aí a gente, depois que formou a cooperativa, a gente se reúne e roda os pitch interno. Então eu tenho ideia de um produto que eu já tentei uma vez desenvolver, mas não consegui sozinho, ou eu sei que o produto é grande, eu não conseguiria fazer sozinho, você tem um produto, a gente faz o pitch interno, a gente roda esse pitch. E aí, outra coisa, como a cooperativa já foi criada antes, porque um dos maiores medos que eu vejo todo mundo falando, a gente fala essa bobagem, mas isso acontece. Às vezes você falar a ideia, por exemplo, de um produto, tem coisa muito bacana que às vezes a pessoa pode pegar, por exemplo, ou você trabalhar numa empresa, ralar lá 2 anos comendo pizza, de repente aquilo vira um unicórnio, a pessoa pode até reconhecer você, vai te dar lá um carro lá de R$70 mil, por exemplo, mas ela está valendo R$1 bilhão. Então, assim, não é aquele reconhecimento, não tem aquela segurança. Então, a cooperativa seria uma forma de investir em startups, sendo cooperado preso no CNPJ. Então, assim, o que surgir ali é meu também. Então, digamos,